Saudamos a todos com a paz do Senhor. Você, professor e aluno, seja bem-vindo a mais uma aula na EBD Online. E hoje, a nossa última lição de número 13. Fechando assim o nosso trimestre, mais um ciclo de construção do conhecimento bíblico. E a gente acompanhou durante esse trimestre o estudo acerca de quem é Deus. Observamos vários aspectos de quem é o nosso Senhor, o que Ele revela sobre si mesmo nas Sagradas Escrituras. E damos graças a Deus por essa boa palavra, por esse bom ensino, por essa revista que tem nos abençoado e muito até esse momento. Para o próximo trimestre, está aqui em minhas mãos a nossa revista que trata sobre a pré-adolescência. Que fase é essa? Então, no próximo trimestre estaremos respondendo a essa pergunta que é temática geral da nossa próxima lição. Então você, professor e aluno, adquira a sua lição, estude-a, que também será de bênção e riquezas para o nosso crescimento espiritual. A nossa lição de hoje, como dito, vai tratar também e responder quem é Deus. E hoje observaremos o nosso Deus como um amigo fiel. A gente vai ter como os objetivos a nossa lição, como costume, 3 objetivos. Primeiro, compreender que Deus criou o ser humano para ter um relacionamento com Ele. Segundo, mostrar que podemos ter um relacionamento diário com Deus mediante a fé em Cristo. E terceiro, apresentar as práticas que fortalecem o nosso relacionamento com Deus. Esses são os nossos 3 objetivos da lição. A nossa lição de hoje encontra-se em João, capítulo 15, versículo do 9 ao 15. Vamos assim ler o que o texto bíblico diz. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecerei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Versículo 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. A nossa Bíblia diz, na lição de hoje, as palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que Ele faz merece confiança. Salmos 33 e 4. Então hoje acompanharemos o nosso Deus como o amigo fiel. E é interessante observar que a nossa lição vai trazer à tona o nosso Deus como um ser pessoal, pois, sendo um Deus pessoal, o nosso Deus ele tem interesse de se relacionar com o homem, com a humanidade criada. Aqui há ideias que dizem que Deus ele está distante, que o nosso Deus é um Deus desinteressado, é um Deus frio, um Deus que não tem interesse em buscar um relacionamento com os homens. Mas essas ideias devem ser descartadas, pois conforme a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, observamos que em todo o contexto, em todo o escrito, o nosso Deus é um Deus que tenta se aproximar do homem de várias maneiras. É um Deus que tenta buscar um relacionamento com o homem, e a Bíblia Sagrada confirma essa verdade. A nossa lição, no seu primeiro tópico, diz: Deus se relaciona. Deus ele busca uma interação, busca ter uma ligação com o homem. Observamos lá no Jardim do Éden, Deus e Adão, o primeiro homem criado, e na primeira criação, o primeiro homem, observamos que Deus já traçava um relacionamento com aquele humano, o Adão. Deus, diz a Bíblia Sagrada, descia, conversava com Adão, tratava com ele sobre assuntos e mantinha um relacionamento com ele. Observamos isso lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28 ao 30. Também capítulo 2, versículo 8, 15 ao 18 e o versículo 3 ao 8. Observamos que Deus ele tem um relacionamento com Adão.
E na criação do homem, observamos que Deus ele diz: olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Observamos que o ato de se relacionar não dependia do homem, mas unicamente de Deus. Deus é quem forma o homem com a sua personalidade, com a sua pessoalidade, com o seu caráter de se relacionar. Não é o homem que busca a Deus, mas é Deus que busca o homem e tem interesse de ter um relacionamento com ele. Observamos também o patriarca Abraão, um homem que foi chamado por Deus, que teve uma vida debaixo das ordens e orientações de Deus, que peregrinou, que recebeu promessas e que teve a sua vida orientada pela palavra de Deus. E lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23, observamos Deus fazendo referência a Abraão como o seu amigo. Observe, o Deus que chamou Abraão, que trouxe a ele palavras, promessas, foi o mesmo Deus que se relacionou com Abraão, a ponto de expressar acerca de Abraão que ele era o seu amigo. Deus, ele é o nosso amigo fiel. Um Deus que tem interesse de estar conosco e participar da nossa vida, do nosso contexto, do nosso cotidiano, de maneira íntima e próxima. O nosso Deus não é distante ou indiferente. Olha, a nossa lição diz: ainda hoje Ele está pronto para nos receber. Ele nunca nos rejeita, até mesmo quando estamos distante dele, por causa das más escolhas e do pecado. Ele sempre providencia um caminho de retorno através do arrependimento e do perdão. Deus, ele tem um interesse enorme em se relacionar com cada um de nós. Ele tem interesse de estar próximo de nós. Ele tem interesse de ouvir a nossa voz, de entender os nossos interesses e também de ter um relacionamento próximo com cada um de nós. Deus é um Deus que se relaciona. E como a gente pode ter um relacionamento com Deus? Observamos que Deus ele tem interesse em se relacionar conosco. Mas como eu posso responder a esse interesse de Deus, a esse relacionamento? E a nossa lição ela traz algumas observações acerca desse ponto. Primeiro, a fé. Devemos ter fé para se relacionar com Deus. O escritor da carta aos Hebreus diz que a fé é a certeza do que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Também diz o texto sagrado lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, se eu quero me relacionar com Deus, é necessário ter fé. É necessário ter confiança e depositar confiança nesse Deus a quem eu quero me relacionar. É lançar sobre Ele todas as minhas esperanças, é lançar sobre Ele todos os meus objetivos, vontades, e assim, de fato, eu posso ter um relacionamento com Deus. A nossa lição destaca alguns homens que lançaram e que tiveram fé e confiança nesse Deus. Por exemplo, lá em Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 24, foi um homem que decidiu andar com Deus e ter um relacionamento por meio da fé. Abraão, como comentamos também, por meio da fé, foi chamado amigo de Deus. E também Moisés, lá em Êxodo 33, 11, ele, por meio da fé, teve interesse de conhecer Deus mais intimamente e pediu para ver a face de Deus. Então observamos esses homens que tiveram uma fé notável em seu tempo e que se relacionaram com Deus de maneira extraordinária e vivenciaram momentos maravilhosos nesse relacionamento com Deus. A nossa lição também comenta que além da fé que devemos ter e a esperança em Deus, só Cristo Jesus é que media esse relacionamento que podemos ter com Deus. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Lá em João capítulo 15, versículo 9, diz assim a Bíblia: assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. O nosso Deus, lá no Gênesis, tem interesse de se relacionar com Adão. Mas a expressão máxima do interesse de se relacionar com o homem encontramos em Cristo Jesus. Ele é o Emanuel, o Deus conosco.
Foi o Verbo que se fez carne. Deus não queria apenas que em Cristo Jesus fosse expressa palavras, mas também fosse expressa a sua pessoalidade, a sua pessoa em Cristo Jesus. E em Cristo, no seu ministério terreno, observamos como o relacionamento de Deus com os homens se dava através da compaixão, através do amor, através da misericórdia. Jesus Cristo era o expresso relacionamento de Deus com os homens. Você compreende esse versículo que acabamos de ler lá em João capítulo 5, versículo 9? O apóstolo João os escreveu para destacar a importância do cristão estar ligado a Cristo. Isto é, ter uma aliança com Jesus. Ele é a ponte que nos liga a Deus. Nele está a revelação da verdade sobre o Pai e por intermédio dele é que nos recebemos a vida eterna. Só em Cristo Jesus podemos nos relacionar com Deus, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus, o homem. Ele é a expressa relacionamento, pessoalidade, é a pessoa de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. E sem Cristo Jesus, nessa mediação, nunca poderíamos alcançar a Deus. A nossa lição também reforça algumas práticas que podemos ter para fortalecer esse relacionamento com Deus. E a primeira prática, diz a nossa lição, é o estudo da palavra, da Bíblia Sagrada. Ora, a verdade acerca de Deus, aquilo que Deus revela, a sua vontade, tudo isso está registrado na Bíblia Sagrada. E se eu quero ter um relacionamento com Deus, eu devo buscar a sua verdade nas Sagradas Escrituras. Devo examiná-la e guardá-la em meu coração, para assim não pecar contra Deus. O estudo da palavra é importantíssimo para que pudermos conhecer quem é Deus e o que Ele deseja para a nossa vida. Nela está tudo o que precisamos saber acerca dele, de sua vontade e das suas promessas para cada um de nós. Então, se eu quero me relacionar ainda mais com Deus e estreitar esse relacionamento, preciso estudar a sua palavra. Segundo, devo orar. A oração é importantíssima para que venhamos a estreitar o nosso relacionamento e fortalecer a nossa comunhão com Deus. Ninguém pode conhecer uma pessoa e ficar íntimo sem falar com ela. Ora, Deus ele tem interesse de ouvir a nossa voz. Ele tem interesse de se relacionar com cada um de nós. E por meio da oração e por meio da busca a Deus, com rogo, com súplica, assim eu posso buscá-lo e assim falar com Deus e ter uma intimidade ainda maior com Ele. Assim também é com Deus. Precisamos falar com Ele, abrir o nosso coração, compartilhar as nossas preocupações. E tenha isso com toda a certeza. O nosso Deus ele tem interesse de ouvir a vossa oração. Ele não é o Deus que despreza aquilo que falamos, que não tem interesse naquilo que a gente tem por apreço, mas Ele tem o maior interesse naquilo que você tem para falar, naquilo que você tem para divulgar a Ele. Ele tem um maior interesse. Segundo é o compromisso com os princípios cristãos. Isso também fortalece a nossa comunhão com Deus. A nossa lição aqui aponta a adoração a Deus. Ela deve ser um estilo de vida e não um momento de culto. A minha vida, ela deve ser uma adoração a Deus. Tudo o que eu devo, tudo o que eu faço, deve glorificar o nome de Deus. Porque todas as práticas, meus pensamentos, as minhas ações devem glorificar o nome de Deus. E fazendo assim, o meu relacionamento com esse Deus a quem eu glorifico, ele é bem mais valorizado. Podemos e devemos adorar a Deus com os nossos louvores, mas também precisamos fazê-lo com a nossa própria vida. A minha vida glorifica a Deus e ela faz com que o meu relacionamento com Ele seja mais próximo. Andar na verdade, ter uma vida moral com honestidade, não vivendo em engano ou em mentira, mas vivendo a verdade que é o Evangelho. Fazendo assim, certamente, o meu relacionamento com Deus tende a ser maior e mais frutífero. Olha, vivendo em santidade também. Viver em santidade é decidir romper com o pecado. Se eu me separo do mundo, automaticamente eu me consagro a Deus. Toda a minha vida, corpo, alma e espírito, tudo que eu sou e tenho é consagrado a Deus. E ali o meu relacionamento com Deus, que é santo, ele é maior
ele é mais estreito e eu posso ter uma comunhão mais com esse meu Deus. E por último, a nossa lição aponta a defesa da vida, zelar pela defesa da vida das pessoas, dos animais e das plantas. Isso aqui corrobora com aquela palavra que Jesus diz: olha, vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Então, o meu próximo, aquele que está perto ou longe de mim, esse também precisa sentir esse amor de Deus na minha vida. Ele precisa receber aquilo que eu também recebi de Deus, que foi o seu amor. Fazendo assim, eu expresso o relacionamento ainda maior com esse nosso Deus. O nosso Deus é o amigo fiel. E Paulo, ele fala em suas palavras: olha, embora eu seja infiel, o nosso Deus, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. O nosso Deus, ele é o amigo fiel em todas as horas. E você que se acha só, que pensa que está em solidão, lembre-se que há um amigo fiel chamado Jesus Cristo, e ele tem um maior interesse em se relacionar com você. As suas preocupações, os seus anseios, as suas ansiedades, coloque diante desse amigo, porque ele é fiel em todo o tempo. O nosso Jesus é o amigo fiel. E a palavra diz que ele é um amigo que dá a vida pelos seus amigos. Essa é a maior expressão de amizade que podemos encontrar em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer tempo ou momento. É Jesus, o amigo fiel, dando a sua própria vida pelos seus amigos. Você pode ser amigo de Deus. Amém? E que Deus assim continue abençoando a cada um. Que no próximo domingo iniciemos um abençoado trimestre, o nosso terceiro trimestre de 2021, reforçando a temática da nossa lição, que diz: pré-adolescência, que fase é essa? Será também um trimestre abençoado e o Senhor nos ajudará em todas as coisas. Que Deus abençoe professores e alunos e até o próximo domingo. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.